Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas pode me chamar de Mupa. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a saga de Thanos. Eu tenho a primeira versão que foi lançada aqui no Brasil, já é uma versão um pouquinho mais rara e por isso tem aquele gostinho, né, de ter essa coleção legal. Então ela saiu assim, ó, pela editora Abril, em 5 edições, edição número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Galera, esse material ele foi relançado pela editora Panini nos últimos, acho que 2 anos, são 2 encadernados, são um pouquinho mais caros, né? Tá ali no valor de uns R$100 mais ou menos, e compila algumas páginas a mais, eu fiz essa conta, tá? Esse material ele é grande, olha, é extenso quando eu coloco aqui de lado, mas basicamente aqui tem, acho que em torno de 850 páginas e tem quase 70 páginas a mais no outro material da Panini, não sem dizer se são bônus ou se pode ser até o Thanos em busca do poder, que é o momento lá no finalzinho da saga de Thanos, não aparece aqui na saga, mas tem essa minissérie onde ele vai buscar as joias do infinito, né, onde mostra isso acontecendo. Se deu certo, se eu conseguir me afiliar à Amazon aí, o link vai estar na descrição, né, ajudo, aliás, agradeço, quem puder ajudar, quiser pegar ali pelo link, né, se for interessado, se for procurar essa saga de Thanos, eu agradeço bastante, afinal estou tentando me filiar, começar a fazer isso agora. Galera, a saga de Thanos na verdade não vai narrar somente a saga de Thanos, tá? Isso é importante. A gente vai ter principalmente o Capitão Marvel e o Adam Warlock. O Capitão Marvel a gente não viu nos cinemas e eu acho que as chances de ver sinceramente são baixas, porque eles pularam direto para Capitã, que iria surgir posteriormente. E o Adam Warlock a gente viu uma premissa que ele está chegando lá no final de Guardiões 2. Existe um casulo que uma raça super inteligente está fazendo, e é desse casulo que vai ser o Warlock, mais ou menos como ele surge aqui. Provavelmente ele ia ser importante no ápice dessa grande saga, que ele viria ali no Guardiões 3. Com toda aquela briga do James Gunn sair, dos atritos, o Guardiões foi adiado, então o personagem acabou ficando de lado também durante algum tempo. Vamos ver o que revela aí para ele dessa fase 4, quando surgiu o Guardiões. Pessoal, a saga ela é da década de 60 e 70 principalmente, e vai narrar desde as primeiras histórias, o primeiro aparecimento de Thanos, lá no final de 60, acho que 69, numa história do Homem de Ferro, aparece o Drax, que é bem diferente do cinema também, né? Um Drax que tem uma ideia de ser construído para derrotar o Thanos, mostra toda a mitologia de onde veio o Thanos, que ele vem lá de uma das luas de Júpiter, né? De Titã. É nessa saga que vai aparecer a Gamorra pela primeira vez, vai aparecer um Pip, que também é um troll baixinho intergaláctico, um personagem bem legal. O Warlock, como eu falei, que é muito importante. O Magus, que é uma contraparte do Warlock. Então vários personagens importantes aparecem aqui. Por isso só, a história já é interessante. Mas como história, apesar de ser da década de 60 e 70, tem coisas legais. Eu admito que em certos momentos ela é um pouco travada, né, um pouco dura. Eu reli tudo isso aqui para falar para vocês. Mas tem momentos bons. Por exemplo, no primeiro encadernado, né, na número 1, é legal ver o conflito aí entre o Capitão Marvel e o Thanos. É bem focado nisso. O Marvel, ou Marvel, ele é o protagonista de fato, e em alguns momentos eles vão colidir. E mostra já que o Thanos desde o começo é uma figura bem temível, poderosa, e que poucas pessoas podem confrontar ele. E o Marvel pode. E tem uma construção bem legal do Marvel, dele ter uma consciência cósmica, dele se tornar um personagem mais inteligente para poder derrotar o Thanos, e não simplesmente poderoso. A número 2 vai continuar esse trecho, e começa sinceramente bem chatinho. Vai mostrar a Serpente da Lua pela primeira vez, mas vai aparecer o Demolidor, Viúva Negra, personagens que são muito mundanos, que não tem muita relação com isso, e a história trava um pouco, tá? Não gostei muito. Entretanto, quando o Marvel surge novamente, isso aqui fica mais interessante, porque aí vai narrar a primeira vez que o Thanos se torna um grande risco para os personagens da Marvel. A primeira vez que os Vingadores vão ter que se unir para enfrentar ele. E aí a gente tem uma batalha cósmica de fato. Tem até uma história que ela é um pouquinho mais curta aqui no meio, onde os Vingadores vão derrotar essa grande legião de personagens, né, que estão juntos com o Thanos, os seus soldados, e tem uma relação com a Torre de Babel. É como se eles quebrassem a comunicação que faz com que as raças falassem entre si, e elas são derrotadas por causa disso. E esse trecho ele é bem legal, apesar de ser curtinho. E o embate entre o Marvel e os principais personagens com o Thanos, aqui usando o cubo cósmico, também é bem legal. Tem algumas páginas todas coloridas e com umas referências de distorção, uma diagramação que é diferente para brincar com certos acontecimentos.
Então a número 2 eu já achei bem mais interessante. Acontece que a partir da 3 e da 4, adeus Thanos. O Thanos literalmente não aparece na saga de Thanos número 3 e número 4 em nenhuma página. Pois é só Adam Warlock. E tem algumas coisas legais. O Adam ele vai surgir como um personagem que surge de um casulo, de pessoas super inteligentes que estão criando ele. E ele surge como uma criança, ele é super poderoso, só que ele é uma criança. E de tempos em tempos ele fica no casulo dele, acontecem algumas histórias, enfrenta o Thor, outros personagens, e ele vai se aprimorando, vai entendendo melhor as coisas. Até que ele é encontrado pelo Alto Evolucionário, que é um personagem extremamente inteligente, que vive no espaço e que consegue desenvolver um esquema ali para causar uma evolução super acelerada em várias formas de vida. Nesse momento ele cria a Contra-Terra, ele quer construir uma terra onde não existe mal. E o Warlock ele vai para essa terra pois ele quer ajudar a Terra, porque o Homem-Fera, que é uma super evolução que o Alto Evolucionário fez de um lobo, ele causa o mal. Então aqui a gente vai ter a figura do Warlock e do Homem-Fera como uma espécie de Jesus e quase um demônio do outro lado. Existem várias referências realmente à figura de Jesus aqui. Inclusive na quarta parte aqui da saga de Thanos, vou dar alguns spoilers, tá gente? Sinto muito. Quem não quiser ver aí, desencana do vídeo a partir de agora, tá bom? Mas tem um momento onde o Warlock ele vai morrer. E quando ele morre, deixa eu até procurar aqui, olha só, as referências bem óbvias, né? A Jesus. Ele vai ressuscitar depois de 3 dias. Ó, ele vai ser crucificado, uma legião de pessoas vão punir ele, vão achar que ele deve sim ser sacrificado, olha as referências. Ele vai guiar o povo para a liberdade. Como eu falei, tem várias páginas bem doidas, ó. Uma construção narrativa aqui, um desenho que ele é bem alucinado. E eu acho isso legal, a gente vê a evolução do traço do Jim Starlin, né? Como ele começa mais duro, mais travado e fica bem mais legal. Olha aqui o Warlock sendo enterrado numa gruta, uma rocha sendo colocada do lado, que vai rolar depois. Muitas referências bíblicas. E no finalzinho aqui ele descobre que existe uma contraparte dele, um alter ego dele, que é um grande vilão, que é como um deus, que é o Magus. Tudo isso aqui vai preparar o terreno para a trilogia do infinito. Desafio Infinito, Guerra Infinita, Cruzada Infinita. Se vocês tiverem interesse, posso voltar e falar. E aqui no finalzinho, a gente vê o Thanos pela primeira vez com as joias. Como eu falei aqui, não descreve. Em uma página mata, olha, pegou essa com essa pessoa, essa com essa pessoa. E ele vai criar um grande poder para destruir os planetas. Ainda não é como manopla, não é aquele ser todo poderoso como quase uma figura de um deus. Mas ele confronta aqui os personagens e ele acaba petrificado no final. Ele confronta uma boa leva dos personagens da Marvel e olha só, um dos grandes salvadores é o Homem-Aranha, que eu gostei muito porque não é forçado o jeito que isso acontece. Você vê pela primeira vez a Ordem e o Caos também, grandes entidades sobrenaturais da Marvel agindo sobre os personagens. E o Capitão Marvel e o Warlock simultaneamente confrontando Thanos. Então galera, tudo isso aqui vai mostrar boa parte das histórias desde quando Thanos aparece até ali ele ser petrificado, sofrer a primeira grande derrota dele. Tudo que se passa basicamente antes da trilogia do infinito. Então é um grande momento clássico, né? Mostra toda essa passagem do Thanos, mostra a saga do Marvel, do Adam Warlock. É um material legal para quem gosta desse universo, para quem quer conhecer mais sobre esses personagens poderosos e que mudaram tanto dessa trilogia do infinito. Digamos que é um grande prefácio gigantesco dessa trilogia do infinito. É a saga que narra Capitão Marvel, Warlock e Thanos. Não se esqueçam, não caiam aí nessa de é só o Thanos. Não, o Thanos mal aparece, de verdade, assim. Ele aparece sim, mas ele é o grande antagonista, ele não é o protagonista da história. Enfim, quem tiver interesse, link na descrição. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima.